Muito bom dia, amigos. Que o nosso Deus e Pai abençoe a cada um de vocês poderosamente em mais este dia de oração. Nós estamos fazendo a campanha das causas impossíveis, a campanha de oração pelas causas impossíveis. Porque muitas coisas, aos olhos humanos, são impossíveis de serem resolvidas, não é? Por exemplo, às vezes o médico dá um diagnóstico e ele mesmo diz, olha, não tenho o que fazer. Às vezes, na justiça, por mais habilidoso e experiente que seja um advogado, algumas vezes, infelizmente, ele diz não tenho o que fazer, não é? Às vezes, você mesmo aos seus próprios olhos já tentou fazer de tudo para resolver uma determinada situação e você, por mais que tentasse, não conseguiu, não teve êxito e até mesmo você chegou à conclusão de que é impossível. Pois é para isso que nós estamos fazendo essa campanha. Estamos fazendo essa campanha de oração para que o impossível aconteça. Agora, como é uma campanha de oração, nós oramos a quem? Como a Bíblia ensina, somente e exclusivamente ao Pai Celestial, como o Senhor Jesus ensinou, quando os discípulos perguntaram para ele, né, como devemos orar? E o Senhor Jesus respondeu, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Então é Pai Nosso, não é para ninguém mais a não ser o Pai Celeste. E o próprio Pai Celeste ensinou, pela sua palavra, a Bíblia, que nada é impossível para Ele. Nada, nada, nada. A única condição que você creia, que você confie. Confiar no quê? Em Deus? Porque você pode falar, né? Pastor, mas eu creio em Deus. Mas crer em Deus vai além de crer na pessoa de Deus. Vai além de crer que Deus existe. Crer em Deus é crer na palavra dele. Crer na palavra é crer em Deus. Não tem como crer em Deus sem crer na palavra dele. Porque eu creio que uma pessoa existe, mas eu não sei o que ela pensa, o que ela quer, se ela não falar. Não é verdade? Assim Deus também. Então, se Deus não falar, como é que eu vou saber o que ele quer, o que ele pretende para mim, se ele quer meu bem, se ele quer meu mal, não é verdade? Mas graças a Deus, Deus falou e falou pela sua palavra e a sua santa palavra mostra que ele sempre quer o nosso bem, tá bom? Antes da gente meditar na palavra de hoje e depois fazermos a oração das causas impossíveis, eu gostaria de pedir que você já deixe aí o seu like, aperte o joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e aperte o sininho das notificações para você ser avisado quando um vídeo novo for lançado, tá bom? Muito bem, o texto que nós vamos ver se encontra em Mateus, capítulo de número 14, e ali estava acontecendo o seguinte, vou dar o contexto para você, para a gente ir para o versículo que importa. Os discípulos do Senhor Jesus estavam no barco, lá no mar da Galileia, e de repente ao longe, eles veem uma figura, um vulto, vindo sobre as águas, uma figura humana, andando sobre as águas, e ficaram apavorados. Por quê? Quem é que anda sobre as águas, não é? E então o Senhor Jesus, vendo que eles estavam apavorados, ele disse o seguinte, vamos ler aí, Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 27, e o texto vai aparecer escrito aí, olha aí. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que impressionante. Eles ficaram assustados, o Senhor Jesus, como sempre, diz para a gente não ter medo. Você tem uma causa impossível aos olhos humanos? O Senhor Jesus está dizendo para você nesse exato momento, não tenha medo. Se você deixar o medo ficar, a causa não será resolvida, tá bom? Não acontece milagre na base do medo, tem que tirar o medo. E um dos modos de tirar o medo é ouvir a palavra e ficar firme nela. Muito bem, então Jesus disse, não tenha medo, sou eu. E o Pedro então disse assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. E o Senhor Jesus disse, vem. Essa foi a palavra do Senhor Jesus para eles, vem. Ou melhor dizendo, para Pedro, vem. E o Pedro desceu do barco e começou sobrenaturalmente
contra todas as leis da física, começou a andar sobre as águas. Existe a lei da gravidade, não é? Que puxa tudo para o que é mais pesado para baixo. Pedro, aos olhos humanos, teria que afundar. Mas, no entanto, pela palavra do Senhor Jesus, começou a andar sobre as águas. Eu quero que você entenda isso, que o que faz o impossível acontecer em nossa vida é a palavra de Deus, é confiarmos na palavra e agirmos. Porque quando o Senhor Jesus disse para o Pedro, vem, Pedro não ficou apenas, oh, que palavra linda, ai Jesus, eu te amo, não, e sem fazer nada, não. Ele gostou da palavra, mas agiu. Assim também. A palavra de Deus, ela dá inúmeras promessas para a gente, mas nós temos que agir sobre elas. Vou te dar um exemplo. Certo dia uma pessoa veio aqui na igreja e ela estava com muita dor na coluna, nas pernas, nas costas, horrível. Chegou aqui ajudada pela filha. A filha trouxe ela aqui apoiada no braço e tudo mais. E ela então veio e quis conversar um pouco, pediu uma oração, né? Então ela se sentou, eu conversei com ela, mostrei o que a palavra de Deus fala sobre a cura, que Jesus já levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário, no corpo dele, que pelas suas feridas nós já fomos sarados, que não é a vontade de Deus que a gente fique doente. E ela então foi ouvindo essa palavra, e isso foi criando fé nela. Veja que para ter fé tem que ouvir a palavra. E aí acabamos de conversar, apresentei a palavra para ela, fiz a oração para ela, repreendi aquele mal, invoquei o poder de Deus e acabamos de orar. Eu disse, faz o que a senhora não podia fazer agora. Veja, foi um ato de fé da parte dela quando me ouviu falar. Porque eu falei em nome do Senhor Jesus, faz o que você não podia fazer. O que ela não podia fazer? Se levantar sozinha, andar sozinha, correr, nem pensar. Né? Quando ela conseguia ficar em pé com a ajuda de alguém, né? Parecia um pinguinzinho andando ali com todo cuidado para não cair. Pois ela se levantou na hora, deu um pulo, ela começou a andar para lá e para cá. Falei para ela, dá uma corrida. Ela correu em volta da igreja ali. Depois ela chegou de volta, fez uma flexão ainda, porque eu pedi para ela, abaixa o corpo, aí você não podia fazer. E ela fez, começou a chorar de alegria, começou a rir de alegria ao mesmo tempo, porque ela viu que o poder de Deus é esse. É exatamente esse, o que vem da palavra. Não fui eu que curei aquela mulher. Foi a palavra de Deus na qual ela teve fé. É isso que faz o impossível acontecer. E a palavra do Senhor está cheia de promessas para a gente em todas as áreas. Na área familiar, na área espiritual, na área financeira, na área da saúde, na área conjugal, na área profissional. A palavra de Deus tem promessa de proteção, mas nós temos que confiar, como Pedro fez até esse momento. Pedro diz, quando ouviu a palavra do Senhor Jesus vem, ele se firmou nessa palavra, como quem diz, se Jesus me mandou ir, eu vou, mesmo sobre as águas. E começou a andar sobre as águas. Mas aí aconteceu um pequeno probleminha. Mateus capítulo 14, versículo de número 30, diz assim, então Pedro estava andando sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, quer dizer, afundar, gritou, salva-me, Senhor. Meu Deus, Pedro experimentou o sobrenatural enquanto olhava para Jesus. Mas assim que ele começou a reparar na força do vento, o vento começou a soprar. Ele estava no meio do mar da Galileia. É um lago imenso, não é um mar, é um lago. Mas de tão grande que é, chama-se de mar. Mas aquilo lá é muito grande, é muita água. Então, estava no meio do mar, aquele vento soprando. Pedro, então, quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a prestar atenção no vento, ele começou a afundar. Isso aqui é emblemático, gente. Até hoje é assim. Todas as pessoas que tiram os olhos das promessas de Deus e colocam a atenção no vento, o vento quer dizer a ameaça do maligno, a ameaça de uma situação. A pessoa tira os olhos da promessa de Deus e começa a olhar para a situação que ela está vivendo, ela começa a afundar, porque aí entra o medo. O vento soprando ali, no qual Pedro prestou atenção, tirou os olhos de Jesus e prestou atenção no vento, simbolicamente para a gente representa as ameaças do mal. Olha, você não vai conseguir, você vai morrer, essa doença não tem jeito, teus filhos não tem jeito, vai acontecer alguma coisa ruim com eles. Isso é o diabo falando. Me perdoe o jeito claro que eu estou dizendo, mas é a pura verdade. É a ameaça do maligno. Então você tem que voltar os seus olhos, ou se nunca colocou, colocar os seus olhos em Jesus.
Mas eu te falei, Jesus é a palavra. Não é imaginar um homem de branco. É a palavra de Jesus. Está na Bíblia. E a palavra é Jesus. Confiar na palavra, ouvir a palavra, ficar atento ao que a palavra fala, é confiar em Jesus. Então Pedro começou a afundar. E muitas pessoas hoje, crentes, pessoas boas de coração, estão afundando. E aí está uma coisa que eu quero te falar. Às vezes a pessoa pensa que porque ela é boa, nada de mal vai acontecer porque eu sou bom. Não, Pedro também era bom, mas começou a afundar mesmo assim. Não é bondade que te faz merecer alguma coisa de Deus, criatura. É a tua fé. Fé é uma coisa, bondade é outra. É bom que tenha os dois, né? Seja bom e tenha fé. Mas a bondade de uma pessoa, ela é agradável aos olhos de Deus, claro, mas não é a bondade que toma posse de bênçãos. É a fé, é a certeza absoluta, sem ver nada, sem evidência nenhuma. Mas a certeza, porque Deus falou, tem que ser assim. Porque Deus falou que Ele levou minhas doenças, eu estou curado. Porque Deus falou que se eu crer em Jesus, vai ser salvo, serão salvos eu e a minha casa, estamos salvos pela fé. Se o Senhor falou que nada é impossível para Ele, eu vou pedir em oração o impossível. E eu tenho certeza que Ele vai fazer. E assim será. E aí então, para terminar o texto aqui, quando Pedro gritou, estava afundando lá, né? Senhor, salva-me. 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus salvou Pedro, levantou ele das águas, mas falou, homem de pequena fé. Quando nós deixamos de olhar para a palavra de Deus, a nossa fé mingua, diminui e a gente afunda. Não seja uma pessoa religiosa. Eu sou bonzinho, eu amo Deus. Pedro amava Jesus, era bom, não há referência alguma de que Pedro fosse uma pessoa ruim, mas mesmo assim estava afundando. E aí? Jesus explicou a razão, homem de pequena fé. Você tira os olhos de Jesus, ou seja, da palavra, começa a afundar. Assim é com todos nós, gente. Se nós tirarmos os olhos das promessas de Deus, começamos a afundar. E aí a gente começa a afundar num emaranhado de destruição, de incredulidade, de pecado, porque a gente fica fraco na fé, começa a falar o que não deve, fazer o que não deve, começa a tentar achar solução, né, em coisas erradas. Por exemplo, uma pessoa que está nervosa com algum problema, o que ela faz geralmente? Pega um cigarro para acalmar os nervos, né? Ou toma uma para esquecer, né? Não é verdade? Então tem que verificar essas coisas aí. Agora, volte com os olhos para a palavra do Senhor. O impossível aconteceu com Pedro, mesmo que por um breve período. Mas o Senhor Jesus ensinou por que ele naufragou e está ensinando a gente hoje aqui. Então vamos orar agora. Vamos orar ao mesmo Senhor que disse para Pedro, vem. E Pedro foi, e enquanto esteve olhando para a palavra, ou seja, para o Senhor Jesus, enquanto Pedro tinha em mente, vem, ele estava caminhando sobre as águas. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos olhar para as promessas de Deus? A Bíblia diz que para Deus não há impossível, e a Bíblia diz que aquele que pede a Deus em nome do Senhor Jesus recebe. Vamos orar para receber? Não importa o tamanho da bênção. Porque qualquer bênção, por maior que seja, sempre é menor do que aquele que a dá. E quem dá essa bênção é o nosso Deus e Pai. Falemos com Deus então. Quer apresentar o copo com água? Quer apresentar uma peça de vestuário? Quer apresentar aí algum documento? Põe aí na frente, aí, sem problema, né? E vamos, como a irmã contou esses dias para mim. Ela falou que ela cuida dos dentes, muito bem cuidados, sempre com manutenção. Mas esses dias acordou com uma dor medonha no dente. Ela colocou um copo com água nessas orações da manhã e pela fé ela falou, vou tomar essa água, isso aqui vai ser o meu remédio. Tomou a água e desapareceu aquela dor medonha. Quer fazer a mesma coisa? Faça, se for essa a sua fé. Se não é, beleza, ora sem nada, sem água, sem nada. O que importa é você confiar no Pai agora. Vamos falar com Deus então? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças porque o Senhor não muda. Do mesmo modo que o Senhor disse para Pedro, vem experimentar o impossível. Assim também o Senhor diz para cada um de nós esta manhã, venham meus filhos, experimentem o impossível, porque eu sou o Deus do impossível. Pai amado, Pai santo, te peço, estende a tua mão para essa pessoa que ora.
essa mãe que ora em favor da filha, essa mãe que está preocupadíssima com a filha, mas agora a preocupação já está indo embora, porque ela sabe que o mesmo Deus que manteve Pedro sobre as águas, fazendo o impossível acontecer na vida daquele homem, é o Deus que está agora estendendo a mão poderosa para libertar a filha, o filho, para curar a filha, o filho, para libertar essa família da opressão maligna. Meu Pai amado, escuta, eu te peço a oração que essa pessoa te faz, em o nome do Senhor Jesus. Ajuda, meu Pai, essa mulher a se libertar dessa depressão do inferno. Meu Pai, que o teu poder se manifeste na mente dela agora, para tirar todo o pensamento ruim, a tristeza, a angústia, o sofrimento, Pai, e que a tua alegria entre, não só na mente, mas no coração dessa pessoa que ora comigo. Traz a tua alegria, Pai. Meu Deus, para essa pessoa que tem uma causa na justiça, essa pessoa, meu Pai, que se não for o Senhor, ela perderá essa causa. Então eu te peço, entra com a provisão agora, meu Pai. Ilumina a mente do advogado que defende essa pessoa. Ilumina, meu Pai, a mente dessa pessoa. Que o Senhor coloque os teus anjos ao redor deles, Pai, protegendo contra todo mal. Te peço, meu Pai, essa pessoa que pede por alguém que está longe daqui, que está em outra cidade, em outro estado, em outro país. Meu Pai, a pessoa mandou a ligação, mandou a mensagem, que está enfrentando uma situação impossível de ser resolvida. Então, por causa desta pessoa que ora comigo, eu te peço, visita aquela outra lá longe e faz um milagre acontecer na vida dela. Pai amado, Pai santo, eu te agradeço pela tua resposta. Eu sei que a mão do Senhor já está operando o impossível e por isso tudo, Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Te peço também, meu Senhor, abençoa o copo com água, os demais objetos, documentos, abençoa a vida da pessoa representada por esses elementos e por tudo isso te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, seria muito bom você começar a ler a palavra de Deus, as promessas do Senhor. De repente você é uma pessoa que já é crente há muitos anos e de uns tempos para cá se esfriou. Não é verdade? Está na hora de voltar a se aquecer novamente na fé, através da palavra do Senhor, através de vir à casa de Deus. Não deixe de vir à casa de Deus. Existe um espírito imundo aí rodando esse mundo dizendo, né, não é necessário igreja, não é necessário reunião, é necessário a Bíblia. Deus falou isso na Bíblia. Será que essas pessoas sabem mais do que Deus? Tem que se reunir em nome de Jesus. E o templo é o lugar para isso, não é? O templo é um lugar específico, tem espaço, tem banheiros, tem acomodações para o pessoal se reunir e ouvir a palavra do Senhor. Faça isso, reaqueça a sua fé, olhando só para Jesus. Não olhe para o mal que te fizeram, nem para as pessoas que te perseguiram. Para de olhar para essas coisas. Olha só para o Senhor Jesus. Olhe para aquele que é o médico dos médicos. Confia de todo o teu coração. Eu tenho certeza que a tua bênção já está se manifestando. Tá bom? Hoje foi o terceiro dia da campanha da oração das causas impossíveis. E amanhã voltaremos para o quarto dia. São 7 dias, tá? Amanhã será o quarto. Deus abençoe muito a você e até amanhã.